Boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar continuidade no que a gente estava vendo no livro de geografia, tá bom? Sobre a altitude, que é a altura a partir do nível do mar. Então, o mar está aqui e a gente mede a altura das coisas a partir do nível do mar. A altura de um prédio, a altura de uma montanha, né? E a gente viu primeiro a altura dos prédios. Fizemos o desenho aqui do prédio mais alto do Brasil, tudo direitinho. Depois a gente viu as montanhas mais altas do Brasil, ó. Tinha todas as que são as mais altas do Brasil. E dessa vez a gente vai ver as mais altas do mundo. Não só do Brasil, mas do mundo. Então, tem uma imagem aqui que mostra as montanhas mais altas do mundo. Eles juntaram todas em uma imagem só que cada uma fica em um lugar diferente, né? A gente vai fazer então hoje a página 31 e 32, tá bom? Do livro de geografia, ainda falando sobre altitude. Ó, veja agora na ilustração a altitude de alguns dos picos mais elevados do mundo. Então tem aqui o mais alto de todos, do mundo inteiro, é o pico do Everest, que fica no Nepal e na China, né? Ele fica na divisa entre o Nepal e a China. Ele tem 8.848 metros de altura. Ele é imenso, imenso, gigantesco, gigantesco. Quem consegue chegar no pico dele é uma conquista muito, muito, muito importante, porque é muito alto mesmo. Depois vem o K2, que fica no Paquistão e na China também. Fica na divisa do Paquistão e da China. Ele tem 8.611. Ele é alto, igual ao Everest, só um pouquinho menos, 200 metros a menos. Aqui tem o Aconcagua, que fica na Argentina, 6.962 metros de altitude. E tem os outros aqui, o McKinley nos Estados Unidos, o Branco, o Kilimanjaro na Tanzânia, e esses são os mais altos do mundo. Aqui embaixo tem umas questões para vocês responderem. Essas questões vocês vão copiar no caderno, tá bom? Então aqui, um desafio para você. Imagine-se primeiro em uma praia no nível do mar, como se a gente vai na praia normalmente. E depois no alto do Monte Everest. Então você vai se imaginar lá na praia, que você está no nível do mar, e depois no pico do Monte Everest, lá em cima. Sua altura seria a mesma ou mudaria? Por quê? A sua altura de pessoa. Se você estiver na praia, você vai medir um tamanho, e se você estiver no pico do Everest, você vai medir outro tamanho? Ou só vai mudar a sua altitude? Vamos pensar nisso aqui. A altura é a nossa altura. O tanto que a gente mede, 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m. E a altitude são são as medidas do nível do mar até o pico de montes, de montanhas, de prédios e tudo mais. Então vocês vão colocar aqui, ó, se a sua altura vai mudar ou não e por quê. Se ela for mudar, por que ela vai mudar? E se ela não for, por que ela não vai? 2. Compare o pico mais elevado do mundo com o pico mais elevado do Brasil com o pico mais elevado do mundo. Então, o pico mais elevado do Brasil, a gente viu nessa página aqui, que é o pico da Neblina. Ó, o pico da... Deixa eu ver se dá pra ver. O pico da Neblina, ele é o mais alto do Brasil. Ele tem 2.995 metros de altitude. O do Everest tem 8.848 metros de altitude. Tá perguntando assim, qual é a diferença entre eles? Então, você vai fazer uma conta de menos. Você vai pegar a altitude do pico do Everest menos a altitude do pico da Neblina. E vai fazer uma continha para você.
o quanto mais alto é o pico do Everest do pico da neblina. Então, ele é muito mais alto, mas quanto? A gente vai precisar fazer uma conta de menos para saber isso, tá bom? Aí vocês vão colocar o resultado aqui nessa linha, ou quem está copiando no caderno, o resultado. E aqui embaixo é para vocês fazerem um gráfico. Agora vamos fazer um gráfico representando as diferentes altitudes de alguns dos picos mais elevados do mundo. Complete os dados de cada pico e insira o gráfico do pico da neblina, o mais alto do Brasil. Então, aqui nesse gráfico, ó, se vocês perceberem, já tem o pico do Everest e o K2. Faltam os outros, faltam 4. Então, vocês vão pegar esses 4 aqui e colocar a altura deles, ó. Aqui, no pico do Everest, tá indo até 8.000, aqui do lado na altura, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. 8.000. O outro também tá indo em 8.000, mas um pouquinho mais abaixo. Lembra que eu falei que é 200 metros a menos? Então, ó, aqui ele tá um pouco mais acima e aqui tá um pouco mais abaixo, porque ele é um pouco menor. Você vai pegar o próximo, que é o Aconcagua, e colocar aqui. Ele tem 6.900. Você vai olhar aqui, ó, no 6.000 e vai colocar um pouquinho acima dele, quase chegando na linha de cima. E vai fazer a coluna do pico do Aconcagua. E depois dos outros a mesma coisa. Vai olhar, o McKinley tem 6.184. Aqui no 6.000, bem pouquinho acima só, vocês vão colocar o outro. Vão fazer 4 colunas. Depois de vocês fizerem essas 4 colunas que são representando esses 4 aqui que ainda estão faltando, vocês vão fazer o do pico da neblina. Lembrando que o pico da neblina tem 2.995 metros. Então, vocês vão vir aqui no 2.000, ó, ele vai ser o mais baixinho de todos. O 2.000, quase chegando na linha de cima, e vai fazer a coluna do pico da neblina, tá bom? Então, tem que ter 5 colunas aqui. 4 desses mais altos do mundo e o último do pico da neblina. Qualquer dúvida é só me perguntar. Aqui na outra página, ó. Você já pensou como podemos representar as diferentes altitudes da superfície terrestre no mapa que é plano? Então, quando a gente vai fazer um mapa, ele é plano. Então, tudo que a gente tem que colocar nele é de uma forma plana. Como que a gente vai desenhar um mapa se as montanhas não são planas? Então, a gente olhando de cima, como que a gente vai mostrar a altitude dela? Qual que é a mais alta, qual que é a mais baixa? Aqui, ó, eles fizeram um exemplo na mão do menino. Tem até aqui do lado também, ó. Mas eu vou ler para vocês. Para entender melhor como isso é possível, primeiro acompanhe os exemplos com a altura, depois trabalharemos com a altitude. Observe as 2 fotos a seguir. Então, ele fez o desenho aqui na mão. Ó, fez o desenho na mão e fechou para dar a altura da mão. Então, aqui, ó, esse círculo menor, ele é o círculo mais alto, é o pico da montanha. Depois, vai sendo as outras camadas. A mais baixa, vai descendo até ficar lá no solo. E é assim que é representado nos mapas. Nos mapas, quando vão representar as montanhas, eles fazem assim por camadas. Vão fazendo vários círculos, um menor, um maior, até dar a dimensão de altura dessa montanha. Não é para vocês fazerem isso na mão de vocês, só se vocês quiserem. Mas aqui embaixo está pedindo para vocês copiarem esse desenho que ele fez na mão no papel. Então, eu vou pegar aqui o papel e eu vou fazer o desenho igual ele fez na mão. Então, tem aqui está pedindo para fazer uma folha vegetal, mas eu sei que muita gente não tem. Então, só olhando mesmo, não precisa ser idêntico. Você vai fazer um desenho. Ó. Assim.
um maior e um maior. Mais ou menos assim, ó, igual tava na mão dele. Os 3 círculos, um menor, um médio e um grande. Depois, vocês vão pintar isso aqui. Então, vai pintar de uma cor da mais escura para a mais clara. A mais escura tem que ser o pico, então tem que ser a bolinha mais... A bolinha menor tem que ser a mais escura, que é o pico do monte. Aqui é uma cor não tão clara, mas também não tão escura, porque a cor mais clara vai ficar no solo, então vai ficar como se fosse um degradê. Aqui bem forte, aqui um pouquinho mais fraco e aqui bem clarinho. Deu para entender? É facinho de fazer, só para a gente entender as camadas, as dimensões que vai crescendo conforme o monte é desenhado. Então, no solo, ele é mais largo, ele é maior. E aí, ó, ele vai diminuindo até que no pico ele é pequeno. Então, por isso que vai diminuindo os círculos que a gente fez aqui. Porque o monte também vai diminuindo. Ele começa bem largo, vai subindo, vai estreitando, vai ficando fino até o pico. Tá bom? Então, são essas 2 atividades que vocês têm que fazer. Responder as 3 questões da página 31, fazer esse desenho aqui e pintar para a página 32, tá bom? Acho que vocês vão conseguir direitinho, mas se não conseguir, é só pedir ajuda. Beijo, boa aula!